Voltemos ao nosso exemplo inicial de um carro viajando pela rodovia Regis Bittencourt. Se observarmos o velocímetro, notaremos que o ponteiro não fica parado no mesmo lugar por muito tempo. Isso nos sugere que o carro não tem uma velocidade constante, isto é, há uma velocidade para cada instante. Como então poderíamos definir essa velocidade? Para respondermos a essa pergunta, começaremos analisando um movimento não uniforme, no qual a velocidade varia, de uma partícula cuja posição pode ser descrita pela equação x de t igual a 4,9t ao quadrado. Desejamos encontrar a velocidade em t igual a 2 segundos. Para defini-la, precisamos olhar a posição do objeto em mais de um instante. Usando os conceitos de velocidade média, aproximaremos por ambos os lados a velocidade nesse instante. Utilizando intervalos de tempo cada vez menores, construímos a seguinte tabela para as velocidades médias. No intervalo de 1 a 2 segundos, a velocidade média foi 14,70 metros por segundo. De 2 a 3 segundos, a velocidade foi 24,50 metros por segundo. De 1,5 a 2 segundos, a velocidade foi 17,15 metros por segundo. De 2 a 2,5 segundos, a velocidade foi 22,05 metros por segundo. De 1,75 a 2 segundos, a velocidade foi 18,38 metros por segundo. E de 2 a 2,25 segundos, a velocidade foi 20,82 metros por segundo. Podemos notar que à medida que diminuímos os intervalos, a velocidade média em cada intervalo se aproxima de 19,60 metros por segundo. Isso quer dizer que o limite da velocidade média quando o tempo se aproxima de 2 segundos por ambos os lados é igual a 19,60 metros por segundo. Esse valor representa a velocidade instantânea para o tempo de 2 segundos. Um caso particular de limite é a derivada, no qual para a função posição x de t, ela é expressa por limite de x de t menos x de 2 dividido por t menos 2 quando t tende a 2 segundos. Essa representação é a derivada de x em relação a t quando t igual a 2. Sabemos que a velocidade média entre dois instantes é dada pela inclinação da reta que intercepta o gráfico da posição nos pontos correspondentes a esses tempos. Essa reta é chamada de reta secante. Usando essa informação, podemos interpretar graficamente o que significa a velocidade instantânea. Se traçarmos a reta entre os instantes 1 e 2 e depois entre 2 e 3, as suas inclinações representadas pelas tangentes serão as velocidades médias para os intervalos em questão. Se restringirmos o intervalo considerado, traçando agora retas entre os instantes 1,5 e 2 e entre 2 e 2,5, percebemos que o bico entre as retas traçadas diminuiu. Reduzindo-se o intervalo novamente, traçando retas entre os instantes 1,75 e 2 e entre 2 e 2,25, notamos que o bico formado pelas retas foi menor do que o anterior. Se diminuíssemos os intervalos de tempo cada vez mais e continuássemos traçando as retas, perceberíamos que as retas feitas seriam suavizadas, a ponto de se confundirem com a reta tangente em t igual a 2 segundos. Ou seja, a inclinação da reta tangente, que representa a velocidade instantânea para um dado tempo, é o valor limite das inclinações das retas secantes. A inclinação da reta tangente pode ser positiva, negativa ou nula. Ou seja, a velocidade instantânea pode ser positiva, com x aumentando, negativa, com x diminuindo, ou nula, sem movimento. No caso do carrinho no trilho de ar, no qual o movimento é uniforme, a velocidade instantânea é igual à sua velocidade média.